Olá, galera do nono ano. Então, aqui mais uma vez o professor Gustavo. Hoje nós vamos. Hoje eu vou orientar vocês a resolver, como responder aos exercícios do bloco 3, certo? Então, portanto, hoje é dia 9/4/2020. Na semana passada eu terminei com vocês o conteúdo sobre a crise de 29, certo? Eu devo nos próximos dias aí orientar vocês a resolver o bloco 4 que trata sobre a crise de 29, mas esse bloco 3 aqui ainda é sobre a Revolução Russa, tudo bem? Então vamos lá. Esse bloco ficou muito extenso, como vocês já devem ter visto, porque está disponível lá no site da minha escola, no aplicativo da escola, certo? Ele é muito extenso e tem muitos textos e muitas imagens, certo? Alguns textos eu vou ler na íntegra, alguns textos eu vou pular algumas partes, alguns textos eu vou só explicar o que eu queria que vocês fizessem, tudo bem? Então vamos lá. O texto abaixo é uma fonte histórica, está diretamente relacionado a um acontecimento conhecido como Domingo Sangrento. Vocês cansaram de estudar sobre esse Domingo Sangrento que aconteceu em 1905, no processo da Revolução Russa, tudo bem? Caso vocês não lembrem do que foi explicado em sala de aula, eu aconselho vocês a pesquisarem em diversos sites que tem sobre isso, diversas bibliografias e também na apostila, que tá tudo muito bem explicado lá, tudo bem? Então, ó, esse aqui é um documento, esse aqui é aquele abaixo assinado que os trabalhadores da fábrica de São Petersburgo decidiram levar em direção ao czar para reivindicar melhores condições de trabalho e tal. Isso tudo em 1905, certo? Esse é o documento que eles queriam entregar para o czar, mas foram impedidos pela truculência do czar que matou um monte de gente. Vocês lembram desse acontecimento, certo? Que depois desencadeou a Revolução Russa e tal. Tá tudo bem. Um abaixo assinado. Majestade, nós trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos desamparados, vimos a vossa presença, majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Tudo bem? Então, isso aqui é mais ou menos o que eles queriam, as reivindicações deles para em relação ao trabalho, certo? Vocês já sabem o que rolou depois disso, né? Eu expliquei bem em sala de aula o que aconteceu e como que isso influenciou na Revolução Russa. Mas o importante aqui agora é responder as perguntas abaixo, certo? Como os trabalhadores descrevem a si próprios no texto? Está tudo lá no texto, é importante que vocês leiam e releiam e compreendam tudo que o texto quer passar e respondam as perguntas. O que eles exigem para voltar ao trabalho? Também está no texto. A que guerra vergonhosa o texto se refere? Como essa guerra afetou o povo russo? Olha só, esse acontecimento é 1905, tudo bem? Não é em 1914 e nem em 1918, portanto não é na Primeira Guerra Mundial, é outra guerra, que eu expliquei em sala de aula também. Se vocês não lembram, não se recordam, é importante que vocês também voltem ao texto, voltem às pesquisas. Número 4. Lendo essa petição, pode-se afirmar que o povo confiava no czar? Sim ou não? Bom, se eles estão requerindo algo ao czar, eles esperavam uma resposta no mínimo digna, que não foi dado, certo? Qual a relação dessa carta com o episódio chamado Domingo Sangrento? Explique destacando as consequências desse evento, assim como as datas. Tudo bem? Tá tudo no texto, tá tudo no que eu dei em sala de aula. Aí tem o segundo texto aqui, certo? Segundo texto. Que fala sobre a diferença entre bolcheviques e mencheviques. Eu expliquei também que no Partido Operário Social Democrata Russo
existia uma diferença, existia dentro do partido duas tendências, os bolcheviques e os mencheviques, certo? Tudo bem? E os mencheviques tomaram o poder em fevereiro, os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1917. Tá claro isso? Então vamos lá. O Partido Operário Social-Democrata foi organizado formalmente em 1903, em um congresso em Londres. Lá, o movimento imediatamente dividiu-se em duas facções, uma liderada por Martov, apelidada Menchevique, Martov, lembram desse nome, e a outra por Lenin, que chamava a si mesmo de Bolchevique. Tudo bem? O autor desse texto aqui, portanto, é uma historiografia, não é uma fonte da época, como por exemplo o texto aqui de cima. Esse texto aqui é uma fonte histórica, esse aqui é uma historiografia que está falando sobre o período, certo? Foi escrito por Richard Pipes, o comunismo, certo? Então, ó, mais adiante ele segue, não, mas é outro autor agora. Então, enquanto os bolcheviques pretendiam que a classe operária deveria liderar a revolução, em aliança principalmente com o campesinato, a maior parte dos mencheviques queria que fosse liderada pela burguesia e era favorável a alianças com liberais. Então, aqui, ó, nesse segundo texto, o Tom Bottomore, ele explica qual que é a diferença entre a perspectiva bolchevique e a perspectiva menchevique. É importante que vocês tenham essa noção também, assim como os acontecimentos históricos protagonizados por cada uma dessas tendências. Tudo bem? Então, a partir do que foi estudado em sala de aula e dos textos acima, responda: a diferença entre bolcheviques e os mencheviques, destacando as principais diferenças em seus projetos revolucionários. Tranquilo? Ambos queriam tirar uma classe social do poder, que era a classe da aristocracia, certo? Um queria pela burguesia, outro queria pelo operariado. Tá claro isso? Aí vocês vão ler os textos, ler a apostila, ler outras bibliografias e relembrar do que eu disse na sala de aula para responder essas perguntas. Tudo bem? Eu não quero respostas simples, eu quero respostas sofisticadas, com no mínimo 5 linhas cada. Tudo bem, galera? É um trabalho de quarentena, um trabalho árduo de quarentena. Não pense que isso é férias. Então vamos lá. Número 7. Ambas as tendências tomaram poder em 1917, tanto os mencheviques em fevereiro quanto os bolcheviques em outubro. Diferencia as datas que tais eventos aconteceram, acabei de falar, e relaciona esses diferentes acontecimentos ao programa de ambas as tendências. Bom, se os mencheviques tomaram poder primeiro, depois os bolcheviques tomaram poder, existia uma diferença entre esses dois projetos. Não tinha necessidade de duas tomadas do poder, certo? E essas tomadas de poder foram lideradas por pessoas e tendências diferentes. Eu quero que vocês expliquem o programa de cada uma delas, o que cada uma delas queria, certo? E por que uma foi vitoriosa sobre a outra. Então aqui, ó. Aqui tá a foto tem uma imagenzinha aqui. Essa imagenzinha é uma iconografia, certo? Foi feita em 1920, portanto 3 anos depois da Revolução Russa, por um artista chamado Viktor Nikolaevich, certo? É um cartunista russo dessa época, tudo bem? E aqui o que vocês podem perceber aqui? O Lenin está varrendo do globo terrestre, ou seja, do mundo inteiro, as diferentes classes sociais que eram as classes sociais opressoras, tudo bem? Pelo chapéu aqui e pelo saco de dinheiro, qual classe social essa pessoa representa? A burguesia. Essa aqui também é a burguesia, certo? O chapéu naquela época, a cartola representava a burguesia, certo? Por outro lado também aqui, ó, a coroa do rei e as roupas de nobre representam o que? A aristocracia, os grandes proprietários de terra, os nobres, os reis, enfim, tudo isso. Ou seja, o Lenin, com o Partido Operário Social Democrata, com os bolcheviques, queria expulsar não só da Rússia, mas do mundo inteiro todas essas classes sociais, certo? E colocar, segundo a concepção comunista, os operários no poder, certo? Os trabalhadores no poder. Tudo bem? Então, ó, essa é a interpretação dessa imagem, certo? Tá quase dado para vocês, vocês não precisaram fazer quase nada. Então, ó, texto, esse aqui é outro texto, certo? Tem muito texto, como vocês podem ver, eu até esqueci a numeração de cada um. Mas vamos lá.
Segundo a concepção dos bolcheviques, a Rússia revolucionária não sobreviveria isoladamente, o mundo marchava para a revolução internacional. Então, quando os bolcheviques tomaram o poder na Rússia, como eu disse para vocês muitas vezes, eles não tinham a perspectiva de deixar somente a Rússia enquanto um país socialista. O objetivo deles era ampliar a revolução para o mundo inteiro. Daí a explicação dessa imagem, certo? O centro das atenções era a Europa, particularmente a Alemanha. O resto não se esclarecia bem como viria a reboque. Tudo bem? Então, a revolução na Alemanha nessa época era importantíssima, segundo Lenin. Tá claro isso? E esse outro texto aqui trata sobre a concepção do partido de Lenin. Naquele texto que eu falei para vocês que ele fez em 1905, que chama O que Fazer. E nesse texto ele deixa claro qual que é a função dos militantes do partido. Tudo bem? Qual que é a função do militante bolchevique. Tudo bem? Aí, ó, o historiador Eric Hobsbawm, um dos grandes historiadores do século XX, um dos maiores historiadores do século XX, ele fala aqui, ó, a força do movimento pela Revolução Mundial, ou seja, a força do Partido Comunista que se espalhou pelo mundo inteiro depois de 1917, estava na forma comunista de organização. O novo tipo de partido de Lenin, uma formidável, ou seja, uma impressionante inovação de engenharia social do século XX. Ou seja, comparável à invenção das ordens monásticas cristãs e outras na Idade Média. Tudo bem? Dava até mesmo a organizações pequenas uma eficácia desproporcional, ou seja, até organizações que eram pequenas tinham uma eficácia muito grande. Por quê? Porque o partido podia contar com uma extraordinária dedicação e autossacrifício de seus membros, disciplina e coesão maior que a de militares, e uma total concentração na execução de suas decisões a todo custo. Isso impressionava profundamente até mesmo os observadores hostis, ou seja, os observadores que eram contra isso. Tudo bem? Então, ó, como eu falei para vocês, Lenin criou um novo tipo de partido em 1903, que é o Partido Bolchevique. E depois que ele toma o poder em 1917, esse tipo de partido se prolifera pelo mundo inteiro. Tudo bem? Um tipo novo de organização, ou seja, uma organização em que o autossacrifício e a execução das tarefas a todo custo é valorizada. Tudo bem? Ou seja, até mesmo as organizações pequenas tinham uma eficácia muito grande. Por quê? Porque as pessoas eram militantes profissionais no mundo inteiro. No Brasil teve o Partido Comunista Brasileiro, que eu já expliquei para vocês como ele teve influência na vida pública e enfim, em todos os aspectos da vida social brasileira. Então, ó, a partir do que foi estudado em sala de aula e os dois textos e a imagem acima, respondo as seguintes questões. O que se vê na imagem acima, quais classes sociais representam cada um dos personagens varridos por Lenin? Já expliquei isso para vocês. Os personagens da imagem estão somente sobre o território russo. Explique a imagem relacionando-a com o primeiro texto de Daniel Arão. Então você vai relacionar a primeira imagem com o primeiro texto de Daniel Arão, certo? 10. Conforme as leituras acima, explique qual era o objetivo inicial dos bolcheviques ao fazer a revolução na Rússia. Qual era o objetivo inicial deles, dos bolcheviques? Certo? Segundo Hobsbawm, como funcionava a estrutura interna dos partidos comunistas? Para qual fim essa estrutura foi criada? O fim da Revolução Mundial, certo? Não só a Revolução na Rússia, mas os partidos se proliferaram no mundo com o objetivo de fazer a Revolução Mundial. E o objetivo aqui também responde um pouco a 10, né? Então, ó, número 12, pesquisa o que foi a Terceira Internacional e a relaciona aos textos acima. Então, vocês vão ter que explicar o que foi a Terceira Internacional. Pesquisar o que foi a Terceira Internacional e a relacionar aos textos acima. Tudo bem? Cada pergunta dessa, repetindo, eu quero que vocês façam no mínimo 5 linhas. Tudo bem? Então, leia a tirinha abaixo e responda a questão. Aqui está uma tirinha sobre o conflito entre Stalin e Trotsky, certo? Stalin e Trotsky. É um conflito histórico aí dentro do Partido Comunista Russo, mas que uma tendência foi vitoriosa. Tudo bem? Eu expliquei para vocês o que aconteceu com Trotsky, teve que ser exilado e tal. E aqui é um texto dele mesmo, do Trotsky, certo? Chama Stalin e a Burocracia. Esse texto aqui já foi feito quando ele estava exilado da Rússia. Ó, ninguém, e não faça exceção de Hitler, aplicou ao socialismo um golpe tão mortal. Hitler ataca as organizações operárias do exterior, ou seja, de fora. Stalin as ataca no interior. Hitler destrói o marxismo.
Stalin o prostitui. Não há princípio que permaneça intacto, não há uma ideia que não tenha sido enlameada. Até mesmo os termos socialismo e comunismo foram gravemente comprometidos, agora que a gendarmaria incontrolável, com o diplomata de comunista, chama de socialismo ao regime que se impõe. Repugnante profanação. O que ele está falando aqui? Ele está sendo contra o que o Stalin se diz enquanto socialismo, ou seja, segundo Trotsky, Stalin não aplicou na Rússia um socialismo, ele prostituiu o socialismo. Ele foi contra os princípios socialistas. Tudo bem? Essa é a perspectiva do Trotsky e, portanto, é a perspectiva dos trotskistas, que são seguidores do Trotsky. Tudo bem? Número 3. No texto acima, Trotsky compara Stalin a Hitler, destacando as semelhanças e diferenças. Segundo o autor, quais são elas? Então, vocês vão ter que, a partir do texto, falar sobre isso. Apesar de que nós não estudamos ainda Hitler, nós não estudamos o nazismo ainda, mas é importante que vocês respondam pelo menos essas questões. Certo? 14. Explica a disputa entre Trotsky e Stalin, destacando os acontecimentos históricos, as diferentes perspectivas políticas de cada um dos personagens e quem saiu vitorioso em todo o processo. Olha só, Stalin e Trotsky brigavam por perspectivas políticas depois da Revolução, depois que o Lenin morreu. O Lenin era o grande líder. Aí depois a disputa da liderança da União Soviética ficou entre Trotsky e Stalin. Certo? Mas uma tendência saiu ganhando e a outra saiu perdendo e teve que ser exilada. Então vocês vão ter que explicar qual era o projeto de cada um e por que um saiu vitorioso e outro não. Número 15. A partir do que estudamos em sala de aula, passa uma linha do tempo com os principais acontecimentos da Revolução Russa, destacando os processos revolucionários de 1905, passando por 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, 1917, a formação dos soviets, a NEP, que é a nova política econômica, e os planos quinquenais. Tá tudo no livro e vocês podem pesquisar cada aspecto desse, tá? Se for preciso, pesquise em sites ou livros historiográficos. Lembrando que eu deixei muito claro também essa linha do tempo nas aulas presenciais que eu tive com vocês sobre a Revolução Russa. Tudo bem? Então, ó, a imagem abaixo se trata de um panfleto político anunciando a candidatura de Jorge Amado, deputado federal pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, em 1945. Certo? Então aqui, ó, tá. Para deputado federal, Jorge Amado, romancista do povo. Tudo bem? Jorge Amado foi um importante escritor brasileiro e fazia parte, em 1945, do Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que o Partido Comunista Brasileiro, assim como todos os outros partidos, faziam parte da Terceira Internacional, que tinha o objetivo de fazer a Revolução Mundial, pelo menos nessa época. Tudo bem? Então é importante vocês, para vocês entenderem o que foi esse partido no Brasil, né? Qual foi a importância desse partido no Brasil, quais foram as pessoas que compuseram esse partido e que importância elas tiveram. É importante que vocês pesquisem sobre o Jorge Amado. Ó. Número 16 é pesquise quem foi Jorge Amado e a sua importância para a literatura brasileira e mundial. Em seguida, escreva um pequeno texto de 7 linhas destacando a sua trajetória política e intelectual, para você pesquisar sobre esse personagem que fez parte do PCB e que, enfim, teve influência na literatura mundial inteira. É um importante escritor brasileiro, certo? 17. Procura em diversos sites outros artistas históricos, brasileiros ou não, que aderiram ao ideário da Revolução Russa de 1917. Destaque suas contribuições. Então aqui é para você colocar artistas do mundo inteiro que fizeram parte de partidos comunistas ao longo do mundo. Certo? Foram muitos, por exemplo, Salvador Dalí, Pablo Picasso, aqui no Brasil, Oscar Niemeyer, importante arquiteto. Enfim, todos eles fizeram parte ao longo da sua vida dos partidos comunistas. Tudo bem? E eu quero que vocês pesquisem um ou outro e coloquem a sua trajetória aqui também, assim como vocês colocaram do Jorge Amado. Tudo bem? Na semana que vem eu devo entrar já com a resolução dos exercícios. Resolução dos exercícios do bloco 4. Vocês são os que estão mais adiantados, porque o bloco 4 já foi completamente estudado. Enfim, e eu espero que vocês entendam e compreendam o que tem que fazer nessa lista. Essa lista tem que ser minuciosamente feita, tudo bem? Lembrando que quarentena não é férias. E é isso, galera. Espero que vocês estejam bem fisicamente e psicologicamente e que consigam fazer a tarefa com sucesso. Eu peço que vocês enviem para o e-mail da escola
a resolução dessa lista aqui até sexta-feira da semana que vem. Tudo bem? Porque a partir da semana que vem eu quero o bloco 4 também. Eu vou colocar também aqui a orientação de como fazer o bloco 4. É isso, um grande abraço, estou com muita saudade de vocês, espero que a gente se encontre então, o mais cedo possível.